Esta é a história do dia da Rádio Observador. Novas eleições na Madeira para ficar tudo na mesma? O que nós vamos propor nessa audição é eleições. Voltar ao candidato. Será o candidato? Claro, eu serei sempre o cabeça de lista que eu assumo as minhas responsabilidades. Portanto, tudo será dirimido e clarificado através daquilo que é fundamental em democracia, que é o sufrágio. Miguel Albuquerque, líder do PSD Madeira, viu a proposta de orçamento regional para 2025 ser chumbada. Agora, o governo regional cai devido a uma moção de censura apresentada pelo Chega. Miguel Albuquerque e vários elementos do governo são suspeitos num caso de corrupção, mas até agora sem qualquer resultado público. A Madeira vai de novo a eleições em breve, mas poderá o resultado destas novas eleições traduzir-se num cenário muito diferente do que temos hoje? É sobre a situação política na Madeira que vou conversar com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de quarta-feira, 18 de dezembro. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, Ricardo. Rui, para melhor entender esta história, será conveniente recuar a janeiro deste ano, quando o Ministério Público desencadeou uma operação especial que fez transportar pela Força Aérea para o Funchal. Foi assim uma coisa muito sonante. Que caso é este de que estamos a falar, que motivou esta ida para o Funchal do Ministério Público e que resultado teve até agora? Bom, esse caso, de facto, teve aviões, teve diamantes, teve todos os ingredientes, teve uma prisão durante vários dias, teve pessoas aí de saco para o continente com algumas roupas e a voltar depois e ser libertado, como aconteceu, por exemplo, com o Pedro Calado. Foi um caso que daria quase uma série, mas que na verdade foi um caso... Deixa-me só esclarecer que aqui continente não estamos a falar de nenhuma marca de supermercado, estamos a falar de vir do Funchal para Lisboa. Precisamente. E o que aconteceu ali foi precisamente um caso judicial com uma dimensão que nunca tinha existido, que afetou o coração da política madeirense, em particular do PSD Madeira e do Governo Regional, e ao longo dos tempos foram sendo conhecidos vários detalhes que colocaram em causa a idoneidade não só de alguns secretários regionais, que equivale aos ministros do Governo da República, como também do próprio líder do Governo Regional e do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, que logo nesse mês de janeiro, logo na sequência desses primeiros casos, ele que tinha sido eleito há pouco tempo, viu-se forçado a abandonar e foram convocadas eleições e venceu de novo. E, portanto, foi isso exatamente que aconteceu. Ou seja, foi considerado suspeito num caso destes, grave, caiu o governo, novas eleições, quer no PSD Madeira, quer eleições regionais, e Miguel Albuquerque limpou tudo. Sim, não ficou dependente dele, ou seja, não conseguiu reconquistar a maioria, daí que abriu a margem para que o problema pudesse surgir de novo, mas na verdade foi-lhe dado um voto de confiança pelos madeirenses, porque se de facto, na altura que houve essas buscas, falaram todos, e pessoas que comentaram, e jornalistas e comentadores, que Miguel Albuquerque não tinha hipótese. E uma das coisas que eu também me lembro de fazer uma ressalva na altura foi que a Madeira tem um mindset diferente. O eleitorado não pensa exatamente como, e agora vou usar uma expressão até para gáudio dos políticos madeirenses, da elite lisboeta, não pensa da mesma forma. E, portanto, estar a pensar que o eleitorado da Madeira é igual ao eleitorado do continente foi o primeiro princípio para que o resultado fosse diferente do que toda a gente esperava e Miguel Albuquerque tivesse ganho novamente. E chegamos a esta terça-feira, em que foi aprovada uma moção de censura no Parlamento Regional. A moção de censura foi aprovada com os votos do Chega, partido proponente, do Partido Socialista, do JPP, do PAN e da Iniciativa Liberal, e teve os votos contra do PSD e do CDS. Foi o Chega que deitou abaixo o Governo Regional? Foi o Chega que teve muita responsabilidade desta queda do Governo Regional, porque num primeiro momento, nas primeiras eleições, que ainda não foi em janeiro, mas foi em setembro, há pouco mais de um ano, o governo do PSD Madeira ficou dependente de um acordo com o PAN. Depois, na tal segunda vez, o Chega foi fundamental para segurar de alguma forma, ou melhor,
em conjunto também com o Partido Socialista, enfim, ficou sempre dependente que um dia se juntasse com o JPP, Juntos pelo Povo, que é um partido que na Madeira tem muita força, que pudessem tentar forçar, como oposição unida, a queda do governo. E o que o Chega fez foi, de facto, jogar essa cartada, apresentar a moção de censura para a queda do governo. O Partido Socialista, na verdade, quando muitas vezes resiste a ir e votar ao lado do Chega, ainda por cima quando o Chega tem iniciativa, neste caso, se a ideia era derrubar Miguel Albuquerque e o seu governo, o Partido Socialista não teve dúvidas nenhumas que era mais uma oportunidade para tentar, pela primeira vez na história da democracia, chegar à liderança do governo regional, e votou ao lado do Chega e, portanto, toda a oposição acaba por ser responsável por esta queda e que não se importa, ou seja, eles querem que ser vistos como precisamente alguém que forçou a queda daquilo que, nas palavras da oposição, é um governo que tem problemas de corrupção. E nesta altura, na Madeira, nem orçamento, nem governo. Precisamente, ainda houve alguma expectativa e Marcelo Rebelo de Sousa, que não controla diretamente nesta fase do processo, ou até agora não era o momento dele de agir, tem muito essa perspectiva. Resolvam o orçamento, depois resolvemos a parte política. Miguel Albuquerque ainda tentou forçar um pouco a ideia de tentar que o orçamento passasse para depois então avançar para a parte política e para a sobrevivência política do governo, ou seja, ficava resolvido o orçamento, mas pelo menos enquanto não existissem novas eleições, poderia haver um novo documento e não haver duodécimos, mas isso não foi possível e, portanto, não há orçamento, o que, diz Miguel Albuquerque, deixa o arquipélago ligado às máquinas e hoje fez um bocadinho de política a partir daí, que é tudo o que não pode fazer por ter havido a moção de censura e não haver orçamento, e, por outro lado, o facto de não haver esse instrumento importante torna mais complicada todo este pântano em que me parece estar neste momento a política madeirense. E agora, o que é que se segue? Neste momento a bola está do lado do representante da República, Irineu Barreto, que poderia aqui tentar definir uma nova configuração. Uma nova arrumação. Exatamente. Vamos imaginar que todos os partidos, à exceção do PSD, se iam unir em torno de uma solução governativa, ou que o próprio PSD indicava um novo presidente do governo regional que já era aceito pelos outros partidos. Tudo isto poderiam ser soluções dentro do atual quadro. Isso não é possível, não me parece que haja condições para isso. Se fosse alguém do PSD não estaria legitimado. É difícil haver um acordo entre toda a oposição. Há partidos que são como água e azeite, o PS e o Chega, mesmo que se tenham unido para derrubar o governo, e portanto neste momento o que disse o representante da República parece-me estar muito certo. Ele diz que acha que todos querem eleições e portanto que será praticamente unânime neste momento, inclusivamente o próprio partido principal derrubado, o PSD, quer novas eleições e portanto não há grande margem para dúvida que o representante da República vai dar a palavra, neste caso ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para que possa de facto avançar com esse processo que vai levar à realização de novas eleições, para uma clarificação política que provavelmente, e vamos ver mais à frente, Ricardo, poderá não clarificar tanto. Já voltamos à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de Política do Observador. Essa é a grande pergunta deste episódio. Será que vai mudar alguma coisa na Madeira com novas eleições? Esta é a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Não é por acaso que os casos que envolvem prostitutas mortas são casos muito difíceis de resolver. Episódio 1. Foi a última vez que a viu. A Caça ao Estripador de Lisboa é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Inês Castelo Branco, e tem banda sonora original de Mário Lajinha. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de Política do Observador.
Rui Pedro, vamos concentrar atenções em Miguel Albuquerque, o líder do PSD Madeira, presidente do Governo Regional. Uma das soluções possíveis para esta crise passaria pela saída de cena de Miguel Albuquerque, mas Miguel Albuquerque não quer mesmo sair de cena. Sim, logo num primeiro momento e mesmo logo quando foi o caso judicial, essa hipótese esteve em cima da mesa, que era o PSD indicar outro rosto. Há aqui um segundo momento, que eu falava há pouco na questão de Miguel Albuquerque ser substituído dentro da mesma votação e, portanto, o PSD aproveitar essa oportunidade, o PSD Madeira. Neste caso, há quem ache que o problema também é Miguel Albuquerque submeter-se de novo a votos, ou seja, devia haver novas eleições no PSD Madeira e que ele devia ser substituído, que é quase ter um bocadinho a ideia que existe uma mexicanização do regime na Madeira, em que o partido do regime é o PSD e conforme os seus líderes vão mudando, não importa, é o partido que lidera. Neste momento tem sido sempre assim ao longo da democracia. Nós também não sabemos, da perspectiva do PSD, que outra figura com menos notoriedade não poderia perder para Paulo Cafofo e que por causa disso o PSD prefere manter um Miguel Albuquerque ferido do ponto de vista judicial, mas apesar de tudo com uma notoriedade que lhe permite manter o poder e manter a votação. E há uma coisa aqui que lhe dá força, é que ele ainda estava mais pressionado quando foi a anterior eleição e venceu na mesma. E portanto sim, isso seria aparentemente uma solução deste partido do regime, partido que por defeito parece o partido vencedor na Madeira, substituir o seu rosto. O que é facto é que, passado um ano praticamente da cena dos aviões no Funchal, até agora, os investigadores estão a fazer o seu trabalho, nós não sabemos qual é, mas até agora, publicamente, não há nada. Sim, há pessoas à volta de Miguel Albuquerque que existem já alguns detalhes de que possam eventualmente ter situações mais complicadas, mas o próprio vai se queixando de não saber exatamente o que lhe é imputado, apesar de ser arguído, não saber exatamente os factos concretos. Há pouco, quando falávamos disto, é que, por exemplo, na questão de Miguel Albuquerque ser substituído, a preparação para a sucessão, embora existissem outros interessados e outras forças, era precisamente Pedro Calado, o que era então presidente da Câmara do Funchal, que perdeu o mandato na sequência deste processo. Esteve detido, não é? O grande sucessor, que é o que esteve detido e que era a principal figura visada na sequência dessas investigações e dessas buscas na Madeira, era o grande sucessor de Miguel Albuquerque. Portanto, é como decapitar o rei e o príncipe herdeiro. E daí essa dificuldade que o partido encontra de arranjar outra figura e que o próprio Miguel Albuquerque, é por isso que ele resiste a sair de cena. Mas há quem no PSD Madeira defenda a saída de Albuquerque, e já agora deixa-me fazer já uma segunda pergunta nesta. E sim, que força tem, afinal? Alberto São Jardim, por exemplo, que tem força... Não são propriamente amigos, Exato, não é? Mas tem dito de forma cada vez mais vocal desde que tudo isto começou, de que o Miguel Albuquerque, o renovadinho, o líder dos renovadinhos, como ele lhe chama, já devia ter saído há muito tempo e não se tem cansado de o dizer. Manuel António Correia, que é o grande opositor... Poder convocar um congresso regional extraordinário, mas eletivo, possibilitando que os militantes possam escolher um novo presidente para o PSD Madeira e um novo candidato a presidente do Governo Regional. Passado alguns minutos da moção de censura, nós já tínhamos, nossa redação já tinha no e-mail no fundo, uma convocatória para uma conferência de imprensa para falar do assunto, portanto, está muito em cima. Não esteve muito longe de vencer Miguel Albuquerque nas últimas internas do PSD Madeira. Não esteve muito longe disso, mas não ganhou. E, portanto, neste momento ele também é uma das pessoas e dos rostos que congrega toda essa oposição interna de Miguel Albuquerque, que é hoje incomparavelmente superior ao que era, Ricardo, e eu acompanhei essas regionais, em setembro, há um ano, não é nas últimas, é nas penúltimas, quando se candidatou, que era uma figura muito menos contestada e que de facto não tinha crítica interna, e agora tem bastante, claro que tem. Rui, e Miguel Albuquerque goza de imunidade por ser Conselheiro de Estado. Mas ir a eleições, na verdade, é uma fuga para fugir à justiça, porque está refugiado e escudado na sua imunidade enquanto Conselheiro de Estado. Ouvimos Paulo Cafofo,
a dizer que se Miguel Albuquerque tivesse coragem, demitia-se e enfrentaria a justiça. Este facto de Miguel Albuquerque gozar de imunidade é relevante para esta história? Do ponto de vista da dialética política e do combate político, eu acho que Paulo Cafofo está a utilizá-lo e percebo que seja importante para aquilo que é o ataque político. Mas do ponto de vista prático, isto não impediu Miguel Albuquerque de ser constituído arguido e esta imunidade salva-o, por exemplo, Ricardo, de ser detido sem autorização, por exemplo, quer do Conselho de Estado. Isto também acontece, por exemplo, pedir a autorização, creio que à Assembleia Regional, para ele ser Presidente do Governo Regional, se aplicar aqui uma transposição do direito que existe na República e, portanto, ele na verdade segue o processo todo normalmente, a imunidade não o impede de ser investigado, impede de ser detido. O que pode parecer aqui uma coisa, mas também é só pelo espetáculo. Não, de facto, quando foram à Madeira, Pedro Calado foi detido assim. Não na calada da noite, mas com esse impacto todo. E, portanto, isso enfraquece logo uma posição de um político. Mas, na verdade, não me parece que não é por isso que Miguel Albuquerque não é por essa imunidade que Miguel Albuquerque não está na mesma a ser investigado. Mas percebo que seja utilizado como argumento político. De facto, ele podia, à partida, dizer assim, sim, abdico todas as imunidades, investigo. Ele, de facto, nunca disse assim nada tão claramente, mas não parece que seja fundamental. Não lhe dá ali uma proteção de que, neste momento, a polícia não vai buscá-lo por causa disso. Também não podia detê-lo, mas pode continuar a investigar. E há alternativas ao PSD na Madeira? Ou seja, o PS de Paulo Cafofo, e Paulo Cafofo é o líder do PS regional, tem alguma hipótese? O que é que dizem as sondagens na Madeira? Ricardo, Paulo Cafofo é a única pessoa fora do PSD que algum dia de outro partido conseguiu enfrentar de uma forma clara a hegemonia do PSD na ilha. Na Câmara do Funchal. Na Câmara do Funchal. Tanto é... Mas aí, Rui Pedro, foi uma coisa de todos juntos contra o PSD, praticamente, sim. Não foi? Aí, utilizando outra vez a expressão, foi uma gerimponcha incrível, porque uniram-se todos, era tudo que havia lá, o RIR, o partido do José Manuel Coelho, que defraudou bandeiras do Estado Islâmico na Assembleia Regional, juntaram-se todos. E Paulo Cafofo ganhou ali, era Presidente da Câmara do Funchal, que na Madeira é o segundo cargo mais importante, mesmo que não o seja formalmente. Claro. Mesmo um Vice-Presidente do Governo Regional, o Presidente da Câmara do Funchal é o cargo. A seguir a Presidente do Governo Regional é o cargo mais importante. E isso deu-lhe ali uma grande força. Houve uma certa altura, umas eleições, em que António Costa pôs tudo na Madeira e Paulo Cafofo conseguiu ir atrás e ficou muito próximo de Miguel Albuquerque. Na primeira vez que ele perdeu a maioria absoluta. Nessa altura, com o CDS, os dois conseguiram ter a maioria e, portanto, foi fácil a Miguel Albuquerque manter o poder. Mas ficou mesmo aquela ideia que mais um bocadinho e Paulo Cafofo chegava lá. Nas últimas eleições, nas eleições de setembro de 2023, Paulo Cafofo não foi a jogo. Não foi a jogo. Foi aquele de Sr. Sérgio... Exatamente. E, portanto, que nós nunca nos lembramos do apelido. Eu vou entretanto confirmar, porque isto é um programa de informação. É Sérgio, isso temos a certeza. Enquanto tu continuas. E na verdade, o que aconteceu foi que, para se ver como Paulo Cafofo era importante, a certa altura, eu estou num comício, ali creio que na zona da Calheta, não tenho a certeza, e às tantas Miguel Albuquerque está a dizer: porque quem fez ali aquela obra... É o Sérgio Gonçalves. Quem fez aquela obra não foi o Careca, fui eu. Quem fez a outra obra não foi o Careca, fui eu. E eu depois, lá na Quinta Vigia, perguntei-lhe assim: Sr. Presidente, quem é o Careca? É o Paulo Cafofo. E ele virou-se para mim e disse: eu não sei se lhe chamo Careca, eu costumo lhe chamar Pepe Sodente, que ele está sempre a rir. E só para ver que nunca saiu da preocupação dele o Paulo Cafofo. Nas eleições seguintes, Paulo Cafofo foi a votos, porque Miguel Albuquerque parecia muito fragilizado. Ele que era a grande reserva, que não tinha ido a jogo, para depois entrar possivelmente num pós-Albuquerque contra Pedro Calado, 4 anos depois, vai a jogo porque é o momento, e o que acontece é um falhanço e uma desilusão enorme. Tem muito menos que o que se esperava, tem um resultado muito, muito próximo de Sérgio, vou-te deixar dizer o apelido, Gonçalves, do que Sérgio Gonçalves,
o que significa que o efeito cafofo perdeu-se totalmente. Ora, estando perdido esse efeito cafofo, todas as esperanças de um dia recuperar, ou de um dia ganhar pela primeira vez a ilha, parecem ter caído por água abaixo. Na verdade, não há nada que diga que, de repente, Paulo Cafofo tenha ganho uma estrelinha que o faça conseguir vencer, e essas eleições foram péssimas para ele. Depois de tudo o que passou, o PSD Madeira perdeu, e perdeu com estrondo. E as sondagens dizem o quê? Há sondagens ou não? Sim, senhora. Há sondagens do início do mês, dá uma semana, que mostram que Miguel Albuquerque venceria novamente se fosse a votos. Então, isso leva-nos aqui à grande pergunta. Eu digo, e hei de repetir isto sempre, em democracia não podemos ter medo de eleições, é normal ter eleições em democracia, mas aqui pode ficar tudo na mesma? Ou seja, a Madeira pode continuar no impasse mesmo com novas eleições? Perfeitamente, ou seja, essas sondagens dizem precisamente isso, que é que Miguel Albuquerque continua na frente, mas sem maioria absoluta. E os outros partidos não querem negociar com o partido onde está Miguel Albuquerque. Isso é o grande impasse. Quando o representante da República falava sobre isto logo a seguir, o que dizia Irneu Barreto era: o que me preocupa não é haver novas eleições. O que me preocupa é que o cenário é que a seguir às eleições continua tudo na mesma. E a região precisa de estabilidade. Ora, neste momento é precisamente isto que se perspectiva. Ou há um grande cansaço generalizado e vai tudo votar em Miguel Albuquerque, não obstante todos esses processos judiciais, e o PSD recupera uma maioria, vá com o CDS, que me parece ser o parceiro mais confiável que pode ter. Que votou contra e que possa sobreviver a isso, mas mesmo assim, quando iniciou o caso judicial, ficou tremido, mas creio que aí seria seguro, até por todas as relações que a AD tem a nível nacional, etc. De facto, o cenário vai ser o mesmo, até uma nova moção de censura, até uma qualquer mudança, ou o PS permitir continuidade até um dia se reorganizar, e, portanto, a perspectiva que temos neste momento é novas eleições que vão perpetuar os problemas de sempre, o que não é nada bom sinal, obviamente, para a região da Madeira. Obrigado, Rui Pedro. Obrigado, Ricardo. Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos neste episódio foram registados pela CNN e pela RTP Madeira. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.